Boa noite, meus queridos irmãos de nossa amada Casa Espírita Eulália Nogueira. É com imenso prazer e alegria que inicio esse evangelho de hoje, que me oportuniza falar a todos os corações desses queridos irmãos companheiros de jornada. E o evangelho que me coube hoje colocar para vocês é do item 14, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. E o item que me coube é o item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente o laço entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele só lhe fornece um envoltório corporal, mas deve ajudar em seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores que se traduzem em sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode também acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que também se traduzem em seu antagonismo na Terra, servindo-lhes de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade, mas de simpatia e comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Do que se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito que se fossem pelo sangue. Pode atrair-se, procurar-se, comprazer-se juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, assim como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade de existências. Capítulo 4, número 13. Há, portanto, dois tipos de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente já na vida atual. Foi isso que Jesus quis que se compreendesse, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois quem fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos é claramente expressa no relato de Marcos, uma vez que, como diz, eles se propunham apanhá-lo sobre o pretexto de que tinha perdido o juízo. Com o anúncio da chegada deles, e conhecendo Jesus o que sentiam a seu respeito, era natural que dissesse, falando de seus discípulos, sob o ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe estava com eles, e Jesus generaliza o ensinamento, o que não implica de forma alguma que pretendesse que sua mãe, pelo corpo, nada tivesse com ele pelo espírito, e que fosse indiferente com ela. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Meus queridos e amados irmãos, o nosso Evangelho nos fala de um tema tão importante, tão coerente, e que nos acontece quase que diariamente, que vemos tanto acontecer, muitas das vezes até na nossa própria família. Porque temos alguns dos nossos parentes, até filhos, pais, irmãos, que nós conseguimos manter um diálogo, um relacionamento, conseguimos manter um intercâmbio agradável, muitas das vezes até aconselhamentos sábios, em busca
de nos aproximando, buscando daquele irmão, daquela criatura que está próxima de nós. E outras vezes, os nossos próprios irmãos não são irmãos segundo o corpo, não são tão coligados conosco como são aqueles amigos, que nós temos amigos do coração, que nós chamamos de irmãos espirituais, com quem comungamos dos mesmos pensamentos, das mesmas atitudes, e que nos aconselhamos, gostamos de estar juntos. Mas, queridos irmãos, tudo isso nos é explicado através do Evangelho de Jesus sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Não quer dizer que todos os nossos parentes materiais sejam pessoas que não gostamos ou que não se afinam conosco. Mas isso significa que, às vezes, na mais das vezes, nós nos afinamos mais com um amigo do coração, com um vizinho, com um colega de trabalho, do que com os nossos próprios irmãos. E entendamos bem, meus irmãos, que aqueles com quem nós temos menos afinidade, com quem nós sentimos menos à vontade, é que nós devemos procurar chamar para o nosso lado, conversar, quebrar esse elo de amargura que talvez exista no fundo desses corações, de outras encarnações, visto que fomos chamados a viver juntos para, mais das vezes, nos compreendermos e nos amarmos. Por isso, talvez, nós devamos fazer sempre. Aquele que não é muito querido por nós procuremos compreender mais, ajudar mais, nos aproximar mais, porque sabemos que nós temos os nossos parentes espirituais e os nossos parentes materiais, que são os que fomos chamados por Deus a viver junto. E agora, queridos irmãos, após todo esse ensinamento maravilhoso que o Evangelho de Jesus nos propiciou, vamos dar continuidade a este momento de orações e vamos elevar nosso pensamento às alturas, às esferas superiores. Vamos nos sintonizar com Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão, nosso mestre, e através desta corrente fluídica maravilhosa que estamos estabelecendo com o mundo espiritual, fazer um pouco de caridade, estender pensamentos de amor, de caridade, de solidariedade aos nossos irmãos necessitados. Vamos pedir que, a partir deste momento, os amigos espirituais, os espíritos de luz que com certeza estão conosco, primeiramente, nos apliquem um passe, nos libertando de todas as amarras, todas as tristezas, os desabores, desequilíbrios de qualquer ordem que estejamos sendo acometidos, que nesta hora nós possamos respirar um novo ar, uma nova esperança, um novo aconchego, com o coração cheio de amor. Nós pedimos, Pai amado, que o Senhor entre em nossos lares, através desta corrente fluídica de amor, visite cada uma das dependências das nossas casas, trazendo luz, trazendo força, equilíbrio, harmonia, muita paz entre os membros de nossa família. Pedimos também pelas famílias dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos da nossa querida e amada Casa Espírita Eulália Nogueira, que todos estejam recebendo esse néctar sagrado de amor, de caridade e de luz. Vamos pedir pelos doentes nos hospitais, irmãos nossos em situações de grande sofrimento, em fases terminal. Pedimos que o médico dos médicos possa visitá-los em seu leito de dor. Pedimos, Pai amado, por os nossos queridos, distantes,
talvez distantes ou próximos de nós, que eles recebam também uma faísca, um raio de amor divino. Vamos pedir por todos os nossos companheiros de jornada, amigos, irmãos de nossa casinha espírita Eulália Nogueira, que possamos em breve estarmos reunidos nesta casa de amor e caridade. Que Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão, nosso mestre, nos permita a graça de nos unirmos novamente dentro desta casa de amor e de caridade, para estendermos nossas mãos em benefícios de nossos irmãos mais necessitados. E pedimos, Pai, que estenda tuas bênçãos também por todos os irmãos cujos nomes se encontram nas preces para serem atendidos, que foram citados durante esse evangelho, para que eles recebam o alívio das dores, a calma, a compreensão e a luz divina no Mestre Jesus. E pedimos pelos dirigentes da nossa casinha espírita, que sejam eles guiados e orientados pela espiritualidade superior. Pedimos, Pai amado, que tuas bênçãos se estendam sobre toda a humanidade sofredora, principalmente aqueles que mais necessitam, que revolvem-se em pesadelos de dor, de sofrimento, sem conhecer a bondade, a beleza e a magnitude de teu amor. E pedimos, Pai, agora, pelas águas que deixamos que estão em nossos lares, nas mesas, nas prateleiras, preparadas para serem energizadas, que essas águas se tornem medicamentosas para todos aqueles que delas tomarem. E em nome de Deus e em nome de Jesus, que encerramos esse evangelho de hoje, pedindo, como pedintes que somos, a sua proteção, o seu amparo, e que a paz de Deus e de Jesus esteja hoje e sempre conosco e permaneça em nossos corações. E que assim seja. Boa noite, queridos irmãos.